O Marcola foi transferido de Brasília para Porto Velho. Ele é transferido, mas enquanto ele ainda tenta manter a liderança... Coloca a imagem aqui desse caso que vai entrar agora. Obrigado, Edu. Enquanto ele tenta manter a liderança que sobrou da facção criminosa, outros bandidos continuam agindo. Estão atacando agora, inclusive, em busca do ouro, aldeias indígenas. Até os índios estão sofrendo nas mãos desses criminosos que são completamente impiedosos. E agora a informação que foi checada no local... Cadê as imagens, por favor, lá da reportagem? O Leonardo Lara foi até a fronteira do Brasil com a Venezuela. O que você vai ver agora é um trabalho em campo do Leonardo Lara. Veja só os bandidos no chamado barco funerário. Eles se preparam para atacar os índios armados com fuzis e espingardas. E usam esses barcos também, vejam só, para transportar os corpos dos rivais. Acompanhe comigo a reportagem inédita, Brasil. Você vai ver como é que funciona o bagulho. Todas essas aeronaves aqui no pátio foram apreendidas pela Polícia Federal de garimpeiros nos últimos meses. É que para chegar no garimpo, apenas de helicóptero ou avião. Nós estamos indo pra guerra. Lá com os índios, eu tô até emocionado que esse homem falou pra esse filme do 300. Navegar por aqui já não é mais sinônimo de tranquilidade. O terror imposto pela facção rendeu até um apelido. Esse é o barco funerário. A embarcação usada pelos bandidos serve para atacar os índios e também transportar os corpos dos inimigos da maior facção criminosa do Brasil, que agora estende os próprios tentáculos sobre as áreas de garimpo de Roraima, na região norte do país. Esse barco foi utilizado por criminosos dessa organização para a execução de vários outros criminosos, até entre eles mesmo a mortes lá. Tem a morte de um foragido do sistema prisional lá que obrigou outros criminosos a virem, né? Porque mataram sem a ordem da facção. Então isso gerou um problema interno para eles. Então o dinheiro, né, a ganância pelo dinheiro acaba fazendo uma guerra interna também entre esses criminosos. Para se ter uma ideia, o barco usado pela facção criminosa tem o dobro do tamanho desse aqui. E o motor lá atrás é 4 vezes mais potente. Isso garante rapidez e agilidade para surpreender os rivais e fugir da polícia, impondo o terror nas comunidades ribeirinhas. Os índios são as vítimas mais frágeis desta guerra travada no meio da floresta amazônica. Você vai ver como é que funciona o bagulho. Olha. Mas é a guerra, neguinho. São aldeias inteiras surpreendidas por tiroteios a qualquer momento. Investigações apontam: os bandidos por trás dos ataques pertencem à maior facção criminosa do país. Desce outro fuzil que é mais bonito, esse outro fuzil aí. Mais bonito. Compadre, nós estamos indo pra guerra. Lá com os índios, eu tô até emocionado que esse homem falou pra esse filme do 300. Eu quero que se tu queria, compadre, não deu. A quadrilha ganha espaço nos garimpos, de olho nas rotas para o tráfico na América Latina. Nós temos aí a Colômbia, temos a Venezuela hoje com essa crise econômica, onde uma arma que aqui no Brasil custa uma fortuna, você compra lá pelo um venezuelano que foi armado pelo regime bolivariano, ele vende a arma pela metade do preço ou até um valor menor porque ele precisa de comida. Uma investigação minuciosa descobriu um plano de executar autoridades no estado. Imediatamente, esses suspeitos foram presos e transferidos para presídios federais do Sudeste e também de Rondônia. Foi aí que tiveram contato com integrantes dessa facção. Ao retornarem ao Estado, eles vieram doutrinados.
arregimentaram outros no sistema prisional e ali se iniciou as facções aqui no estado. Desde então, 2 chefões do bando já foram mortos. Primeiro o Bebezão, num confronto com policiais. Depois foi a vez do irmão dele, conhecido como Gazela. Ele não resistiu a uma troca de tiros com garimpeiros locais. Morte essa que enfureceu toda a quadrilha. É declarada guerra, tá ligado? Safado que matou nosso irmão, entendeu? Que tiver envolvimento. E safado que souber e não contar pra nós, passar pra nós quem foi, os envolvidos, quem matou nosso irmão, tá ligado? Quem foi os caras, entendeu? Se nós souber, que vocês sabem, mano, tá ligado? Vai molhar pra tudinho. O papo é reto, tá ligado, mano? O papo é reto. Você não queria guerra com nós da facção, agora vocês têm guerra. Sem ter ao certo para onde correr, há uma população inteira em perigo, bem no meio desse fogo cruzado. Nós vai pegar os safados, tá ligado? Que fizeram isso com o nosso irmão Gazela. Tu vai pagar tudinho, vai pagar com a vida. Apesar das mortes e das prisões, a facção ganha ainda mais força, ainda mais poder. O dinamismo é tão grande que a operação, as prisões, surgem já novos grupos. É muito rápido. É muito rápido. Como uma organização empresarial que não pode parar. Uma organização empresarial que não pode parar. As atenções da quadrilha se voltam agora para a extração dos minérios, sempre de olho nos lucros altíssimos. Os garimpos ficam em locais de difícil acesso. Surpreender os criminosos não é tarefa fácil. Esse combate hoje para a Polícia Federal depende muito de apoio de aeronave, FAB, Exército, a própria CAOP da Polícia Federal que possui hoje aeronaves. Mas a gente tem que ter a disponibilidade dessas aeronaves, que muitas vezes é difícil, para elas não estarem sediadas aqui em Roraima. Então, somente com aeronave para fazer o combate ao garimpo ilegal hoje dentro da terra indígena Yanomami, que é o principal foco de mineração ilegal aqui no estado. Mas todo o empenho da Delegacia de Combate aos Crimes Ambientais da Polícia Federal rendeu um tiro certeiro e com impacto imediato nas finanças da bandidagem. Todas essas aeronaves aqui no pátio foram apreendidas pela Polícia Federal de garimpeiros nos últimos meses. É que para chegar no garimpo, apenas de helicóptero ou avião. É impossível pela terra, não há estradas. Então eles levam de helicóptero ou avião os garimpeiros e o material para extração. E depois retornam principalmente com ouro e cassiterita. São aeronaves irregulares que cruzam o céu da Amazônia. Helicópteros adaptados para transportar uma grande quantidade de carga clandestina. Tudo para potencializar ao extremo os ganhos da quadrilha. Para abastecer a aeronave com carote. Isso aqui não tá, a ANAC veio, fez análise disso aqui, isso aqui não é homologado pela ANAC. Porque eles conseguem vir aqui com carote de combustível e virar, né? E virar aqui dentro. Ó, tá até cheio de combustível aí. Eles viram para abastecer no garimpo. Outra alteração que é feita, eles colocam dentro dessa aeronave. Os bancos são retirados para colocar galões de combustível. E essa voltar a carregar. A alteração por si só já é um crime. A situação da segurança pública de Roraima começou a chamar atenção em 2018, num verdadeiro massacre. 33 presos morreram em uma rebelião no presídio agrícola de Monte Cristo, o maior da capital Boa Vista. Depois das fugas em massa, as cadeias passaram por um longo período de intervenção. O principal legado é o sistema de monitoramento dos presídios. Aqui nesta sala é possível observar em tempo real cada corredor ou pátio das 4 unidades prisionais do estado. Monitorar a cadeia dentro do cérebro da facção criminosa. O primeiro passo era interromper a comunicação fácil entre detentos e criminosos de fora. Em seguida, o que se viu foi a quebra imediata das ordens partindo de dentro das prisões.
Mas logo em seguida, o crime organizado deu um jeitinho. Tem progressões de regime, existe saidinhas, etc. Visitas, etc. Que aí, novamente, com apoio tecnológico, claro, celular sempre, né? A comunicação com pessoas de outro estado, principalmente São Paulo e Paraná. A determinação parte do sul do país, mas tem influência direta no comando da facção no estado de São Paulo. E a ordem é uma só: avançar na região norte com o apoio dos venezuelanos. É o que você vai ver na reportagem de amanhã. Tem alguém aqui dentro, Eles começaram a entrar aqui, ó. Eles vão entrar na casa.